do Senhor, vamos meditar na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa segunda-feira. O texto que nós escolhemos foi um texto de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reinado não pode ser destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel da cova dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Me chama bastante atenção que o final do texto que eu li diz que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel passou por 4 gerações de reis. A história de Daniel não começa aqui. A história de Daniel começa com a tomada pela Babilônia de Israel. Os babilônicos levam cativo uma boa parte do povo de Israel para a Babilônia. E Daniel foi nessa levada. E quando chega, por ser bem aparentemente, ter uma feição bonita, ele foi designado para servir no palácio. E ele começa então a servir ali no palácio. Alguém ali do palácio ficou responsável para organizar, ensinar, fazer todo aquele trabalho de preparação do funcionário para servir ao rei. E dentro dessa preparação, a alimentação era uma coisa muito observada. E Daniel começa a história dele, a história que Deus escreve para esse moço. Começa exatamente quando ele é recebido no palácio e ele começa a ser instruído acerca do que ele deveria fazer para servir ao rei. E uma das coisas era a alimentação. E quando ele soube que ia comer as comidas que eram feitas de forma diferente do povo de Israel, talvez sacrificada a ídolos, vinhos que eles não podiam beber. E aí ele coloca no seu coração, o texto bíblico do capítulo 1 diz, a partir do versículo 8, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar nem com a comida e nem com a bebida. Aquele eunuco que cuidava dele ficou preocupado porque era uma determinação do rei. E ele disse para ele: olha, experimente por 10 dias. Eu só preciso que você me dê 10 dias para você ver que eu me alimentando só de legumes, de frutas, de verduras, eu vou ficar bem. Eu vou me apresentar diante de você e eu vou estar em boas condições. E foi feito isso, apesar da preocupação daquele eunuco, daquele responsável, daquele mordomo, mas ele aceitou, ele conseguiu convencê-lo. E o resultado 10 dias depois foi o melhor. Sabe por quê? Porque Deus honrou a atitude daquele moço de não se contaminar com o ambiente em que ele estava.
Eu aprendo muito com Daniel. Eu aprendo tanto com ele. Sabe por quê? Porque nós, enquanto cristãos, estamos no mundo e apesar de não sermos do mundo, nós precisamos impactar o mundo. Mostrar para o mundo quem é o nosso Deus, a quem nós servimos. Nós precisamos ser o diferencial por onde a gente andar. E Daniel, ele faz isso. Ele assenta no seu coração não ser igual àquele povo. Ele assenta no seu coração de não se transformar em algo ruim, mas algo muito bom. E o rei Nabucodonosor precisou dele, dos serviços dele, para dar a descoberta acerca de um sonho que nem ele mesmo lembrava, e a situação era tão difícil para aqueles magos da época, e Daniel se apresenta e Deus dá para ele a revelação daquilo que era secreto. Só mesmo para uma pessoa muito especial, Deus daria a revelação do seu secreto. E Deus deu para ele. E Nabucodonosor, ele ao final, passaram por várias situações, mas ao final, ele reconhece o Deus de Daniel como um Deus todo-poderoso, o Deus em que todos deveriam servir. Nabucodonosor morre, seu filho Belsazar assume o reinado, e dias, algum tempo depois de ter assumido o reinado, aí ele começa a intentar no seu coração fazer uma grande festa, um grande banquete. Sabe para quê? Para mostrar para o mundo o seu poderio, para se achar, para se colocar no lugar de Deus e dizer: olha, eu sou grande, eu sou isso, eu faço isso, eu posso aquilo. E ele convoca aquelas pessoas que eram convidados dele, faz uma festa que durou muito, mas muito tempo mesmo. E em um determinado momento ele faz o que ele jamais poderia ter feito. Ele pega os utensílios que eram do templo de Jerusalém, da casa de Deus, e ele manda buscar esses utensílios para utilizar na festa profana. E Deus se irou com aquele moço. E aquele rei teve uma sentença, escrevendo essa sentença nas paredes daquele palácio, mas ninguém sabia do que se tratava aquela escrita. E entra em cena novamente Daniel e ele desvenda aquela sentença que era de morte, que era de final de reinado, que era de derrota, juízo de Deus sobre aquele rei Belsazar. E Daniel, antes mesmo de revelar, aquele rei diz para ele: se tu revelar para mim, eu vou te dar isso. Aí concedeu algumas riquezas para ele e o poder de ser o terceiro a mandar na linha sucessória. E Daniel fez de acordo com o que Deus orientou. Deus deu para ele a sentença, que era: Deus contou o teu reinado e acabou com ele. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Quando ele termina de dar a sentença, então aquele reinado foi invadido por Dário, o rei Medo. E aí Daniel então sai um pouco da cena e Dário começa a reinar naquele lugar, na Babilônia, e acontece que começa uma amizade entre Dário e Daniel. Sabe, a amizade de Dário e Daniel foi uma amizade providencial. E determinado momento alguém sentiu inveja de Daniel por ele ser um homem admirado, um homem íntegro, um homem bom, um homem que é servo de Deus.
Já aconteceu isso com você? Comigo já. Por várias vezes fui perseguida, fui humilhada, fui invejada e intentaram o meu mal. Mas Deus é um Deus que vela para cuidar, para salvar, para guardar o seu povo, os seus escolhidos. E guardou a Daniel da cova dos leões. Quando a gente ouve falar de Daniel, a primeira coisa que a gente lembra é o quê? A cova dos leões. O Daniel que foi livre da cova dos leões. Livre não, livre na cova dos leões. E aí Deus dá o livramento para Daniel e Dário fica feliz. E aí ele lança esse decreto, que a partir daquele momento as pessoas tinham que temer e tremer perante o Deus de Daniel. Que coisa, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que as pessoas dizem acerca do teu Deus? Você tem sido uma pessoa que levou Deus por onde você andou? Você exalou o seu Deus por onde você andou? Se você ainda não fez isso, é hora de você repensar o seu modo de agir, o seu modo de ser. É tempo da gente recomeçar, é tempo da gente sair da zona de conforto, é tempo da gente pedir a Deus que restaure o nosso altar. E nós podemos fazer isso. Nós estamos vivendo dias difíceis como aquele moço vivia na época dele. Mas isso não nos dá o direito de viver de qualquer maneira. Ao contrário, nos faz entender que é momento da gente melhorar a nossa maneira de viver, maneira de ser e maneira de exalar esse Deus que a gente serve. Depois de Dário, o sucessor dele, Ciro, também foi um homem que admirou Daniel por ser um homem de Deus, um homem que exalava Deus por onde ele andava. Então, querido, querida, deixa Deus exalar na sua vida. Se encha dele a ponto de você transbordar Deus na sua vida. Como Daniel fez. Que o Cristo da cruz encha o seu ser dele. E ele só pode fazer isso se você permitir. Então permita que o Cristo da cruz, que o Espírito Santo viva dentro de você. E por onde você andar, você possa exalar esse Deus que você serve. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma excelente semana. Deus te abençoe de forma extraordinária em tempos difíceis. Fique na paz do Senhor.